Fala galera, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem hoje. Aqui é o professor João Vitor, professor de Química, e eu vim trazer para vocês algumas questões do vestibular da UES, da Universidade Federal do Ceará, onde as questões da aula de hoje aqui nesse vídeo são questões da prova do vestibular de 2020.1, primeira fase. Bom, vamos iniciar aqui comentando um pouco, conversando um pouco sobre a questão 47, tá bem? Então, na questão, o enunciado fala que a 15ª edição da Escola de Verão de Química da UES tem como tema central os 150 anos da tabela periódica de elementos químicos. O modelo atual é a contribuição de vários pesquisadores, entre os quais se destaca Dmitry Ivanovich Mendeleev. Sobre o trabalho brilhante de Mendeleev, assinale a afirmação correta. Então ele quer a afirmação correta. Por que eu marquei a afirmação correta? Porque no vestibular da UES, diferente do Enem, ele às vezes pede para você marcar a incorreta, pergunta. Ele usa aquele termo que nos vestibulares tradicionais sempre aparece, que é o exceto no final do enunciado. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a esses termos que aparecem nos enunciados da questão, porque a gente pode estar sabendo o conteúdo, mas se a gente não se ater a essas pequenas pegadinhas que podem aparecer no enunciado, a gente pode perder uma questão que vai ser extremamente importante para que vocês obtenham uma nota boa, né? Então, vamos lá. Essa questão em particular, ele começa falando um pouco sobre tabela periódica, certo? Então, a tabela periódica, como a gente conhece hoje, ele já diz aí que tem inúmeros anos, né? 150 anos. A tabela que a gente conhece hoje está organizada em grupos, né? Nas colunas que são chamadas de famílias, né? Os grupos, famílias. E nós temos também os períodos, né? Que são as linhas, os períodos. Períodos. Ok? Então, cada família, as famílias são organizadas de acordo com suas propriedades e a tabela periódica, ela tem a característica importante de que ela é organizada em ordem crescente. De quê? Ela é organizada em ordem crescente de número atômico, certo? Do número atômico dela, da quantidade de prótons que ela tem no seu núcleo. Mas antes dos cientistas chegarem a essa tabela que a gente conhece hoje, que nos auxiliam na identificação de determinadas informações a respeito de um elemento químico, ela teve inúmeras versões, né, até chegar nesse período. Por isso que a gente não fala nem tanto de história, mas sim numa evolução dos modelos da tabela periódica, porque antes aquele modelo poderia estar obedecendo às demandas da ciência naquele período. Entretanto, com o avançar da humanidade, o avançar do método científico, outras demandas podem não ser obedecidas, assim como acontece com os modelos atômicos, ok? Então, o avanço da tabela periódica também é de extrema importância vocês entenderem quem foram os principais contribuintes para que a gente chegue na tabela atual. Aí a primeira pergunta ele fala, no item A, deixou lacunas na tabela que seriam preenchidas posteriormente pelos gases nobres. Bom, vamos conversar um pouco sobre isso, porque de fato o Mendeleev, ele deixou sim lacunas na tabela periódica dele, certo? Ele deixou de fato lacunas. Entretanto, essas lacunas não foram preenchidas somente pelos gases nobres, entendeu? Porque o item A fala que essas lacunas que ele deixou foram posteriormente preenchidas apenas pelos gases nobres, o que não é verdade. Existiam outros tipos de elementos que não eram os gases nobres, não estão dentro da coluna da família dos gases nobres, que também não foram colocados por ele. Então a gente tem que tomar cuidado, porque de fato ele deixou lacunas, espaços vazios na sua tabela, Mendeleev, mas entretanto não foram somente por conta dos gases nobres que foram preenchidos novamente. Então marque aqui, e não é a nossa afirmação verdadeira. B. Descobriu vários elementos novos, entre eles o germânio, frâncio e escândio. Gente,
a gente tem que entender um pouquinho aqui, ó. Deixa eu fazer uma anotação. Que o Mendeleev, certo? O Mendeleev, ele de fato teve grandes contribuições, entretanto ele não descobriu o elemento, ele não foi, nenhum elemento é atribuído a descobertas dele, certo? Descobriu elementos químicos. De fato, ele foi muito importante para a elaboração da tabela periódica de Mendeleev, que com o passar do tempo é uma das mais parecidas com a que a gente tem atualmente, assim, de maneira visual, né? A estética da tabela. Entretanto, ele não foi descobridor de elementos químicos, de novos elementos químicos. Pelo menos não foram atribuídos a este cientista, ao Mendeleev, o descobrimento do germânio, do frâncio e do escândio. Tudo bem? Item C. Então aqui também não é correto, né? Essa aqui também está falsa. Item C. Estabeleceu a primeira lei periódica conhecida como Lei das Oitavas, baseada na escala musical. Gente, vocês podem dizer, não, esse cara aqui tá doido, quem elaborou? Não, gente. A Lei das Oitavas, esse item aqui é extremamente interessante, porque ele é uma espécie de pegadinha, porque a Lei das Oitavas, de fato, existiu, foi uma das primeiras a existir, das formas de agrupar elementos através das suas propriedades periódicas. Entretanto, essa teoria, nessa lei, foi proposta por um cientista chamado Newland, certo? Ele propôs essa lei baseado nas notas musicais, já que as notas musicais nós temos 8 notas, então ele se baseou em agrupar os átomos, agrupar elementos de 8 em 8. Aí depois do oitavo, aí volta a se repetir aquela sequência, certo? Com as propriedades uma abaixo da outra, certo? Entretanto, essa lei das oitavas de fato foi proposta, entretanto não foi por Mendeleev, certo? Foi por Newland. Então, item incorreto, já que ele está perguntando sobre o trabalho brilhante de Mendeleev, certo? Então a gente tem que sempre estar entendendo o que a questão está pedindo. E D. Priorizou no alinhamento dos elementos as propriedades químicas em detrimento da ordem das massas atômicas. Corretíssimo. Vale a pena ressaltar aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui rapidinho. O Mendeleev, ele de fato, ele priorizou organizar a sua tabela periódica de modo que as propriedades dos elementos que fossem parecidas, similares, ficassem agrupados perto, assim, em colunas, do que mesmo colocar eles em ordem crescente de massa atômica, tudo bem? Por quê? Porque a tabela periódica dele era, de fato, organizada em ordem crescente de massa, certo? De massa atômica, ou seja, a massa de um átomo, daquele átomo, certo? Então a massa, então a tabela periódica dele ia organizando dos elementos mais leves até aumentando os elementos mais pesados. Entretanto, ao conhecer esses elementos que ele estava catalogando, ele percebeu que alguns que ficariam um embaixo do outro, se ele se ele catalogasse de maneira deixar em ordem crescente de massa atômica, iam ficar elementos nas suas colunas, nas suas famílias, muito diferentes, com características muito diferentes. Então, se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, encontrar a tabela de Mendeleev, vocês vão ver que em alguns casos o Mendeleev ele fez uma inversão de massa, porque ele realmente priorizou deixar eles organizados de acordo com suas propriedades periódicas, né, propriedades parecidas que vão se repetindo, do que de fato colocar em detrimento das massas atômicas, da massa dos átomos, tudo bem? Então, nosso item correto seria o item D, questãozinha sobre tabela periódica. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Obrigado, pessoal, e até a próxima.